Olá e sejam bem-vindos ao Bruxelas, meu amor, o programa da Euronews que lhe traz todas as semanas, em português, as notícias e os debates que marcam a atualidade europeia. Eu sou Mariana Correia e estes são os destaques da semana. Caos político nos Países Baixos, mesmo que não tenha passado um ano desde que se uniram, o governo neerlandês já se desfez. A coligação que sustentava o governo colapsou devido à saída do Partido para a Liberdade. O motivo principal foi a recusa dos restantes parceiros da coligação em aceitar 10 propostas radicais de um plano anti-imigração. Vamos analisar de perto as causas e descobrir o que tudo isto pode significar para as políticas de migração e asilo. E ainda, 4 milhões é o número de refugiados da Ucrânia registados em toda a Europa no ano passado. Sem um fim à vista para o conflito, a União Europeia estendeu por mais um ano os direitos dos ucranianos de viver e trabalhar no bloco europeu. Analisamos mais de perto como tem sido a vida de quem teve de fugir de casa da noite para o dia e perguntamos se ainda se sentem bem-vindos na União Europeia. Para nos ajudar a compreender melhor estes temas, temos hoje connosco António Maria Ferrari, assessor de comunicação das Nações Unidas em Bruxelas, seja bem-vindo, Isabel Marques da Silva, jornalista da Euronews, e também a Ana Matos Neves, jornalista e chefe da agência Lusa em Bruxelas. Obrigada aos três e, claro, obrigada a si que está desse lado. Antes de começarmos a nossa conversa, vamos tentar perceber porque é que Bruxelas quer debater com urgência as regras para a imigração. A migração é um tópico que divide na Europa, razão pela qual continua a ter grande destaque nas eleições. De acordo com o Frontex, o número de entradas irregulares de fronteiras na União caiu 38% no ano passado, ficando um pouco abaixo de 240 mil. No entanto, os governos da União Europeia exigiram com urgência novas regras de deportação há meses. A pressão política é grande demais para tornar um problema que poderia destornar governos nacionais em algo trivial, como o recente exemplo dos Países Baixos demonstra. Então, como deve ser a futura política de migração da União? Devem os governos nacionais ter mais liberdade nas suas políticas rigorosas? O tema da imigração continua a polarizar a Europa e, apesar da queda de 38%, como ouvimos, a urgência da UE por novas regras de deportação mantém-se elevada. Isabel, começamos por si. Sabendo que este foi a maior descida desde 2021, por que é que a União Europeia continua a dizer que é preciso rever estas regras? Porque eu acho que as pessoas ainda têm, algumas delas ainda têm uma memória relativamente fresca do que aconteceu em 2015, apesar de já ter sido há 10 anos, com o pico de 1 milhão de pessoas que chegaram, e a partir desse momento criou-se um discurso político, sobretudo no espectro mais à direita, do ponto de vista político, de que estamos a ser invadidos. E mesmo quando os dados, as estatísticas provam que não estamos, e que algumas dessas pessoas não só têm direito à proteção internacional porque fogem de guerras e de outras situações, como outras vêm em busca de trabalho, e esse trabalho, e essa força de trabalho até é necessária, os governos continuam a reboque destas percepções, em vez de, se calhar, darem respostas práticas àquilo que é necessário, porque eu não concordava muitas vezes com ele, devo dizer, mas recordo bem do comissário Margaritis Skinis, que é grego, e portanto a Grécia também foi um foco muito quente, de dizer... A União Europeia precisa de bolsas de trabalho, de talentos, de capacidades, mas a verdade é que nós não precisamos de cientistas aeroespaciais, nós precisamos de condutores de caminhões. E são estas pessoas que normalmente têm capacidades e formação média ou baixa, que são recursos que poderiam ser muito importantes para o turismo, para a agricultura, para a construção civil. Só que, como a extrema-direita e alguma do centro-direita continua a navegar à vista nos discursos sobre a imigração, em vez de encontrar respostas, continua a alimentar esse discurso. De qualquer forma, nós temos o Pacto das Migrações que foi aprovado o ano passado. As regras não chegam, é preciso mais?
há um trabalho de implementação que é sempre complexo e este pacto demorou imensos anos a ser discutido e a verdade é que mesmo a implementação depende depois dos Estados-membros. E os Estados-membros gostam muito de pedir às instituições que criem a legislação, mas depois há muito pouca solidariedade também entre os Estados-membros na gestão das suas próprias fronteiras. Às vezes para eles é mais fácil encerrar a fronteira do que encontrar uma solução com os países vizinhos. Portanto, a vontade política para a implementação do acordo que bem ou mal, foi alcançado, e com o substancial reforço de verbas por parte da Comissão Europeia para o pôr em prática, continua também emperrado por causa da vontade política. Ana, os centros de deportação não estão incluídos neste pacto das migrações. Eu pedi-lhe que nos explicasse um bocadinho o que é que são estes centros e como é que os partidos políticos no Parlamento Europeu estão divididos em relação a este assunto. Boa tarde, obrigada pelo convite antes de mais e cumprimento também os restantes convidados. Os centros de deportação fazem parte de uma nova mudança de paradigma na política migratória da União Europeia. Portanto, há cada vez mais uma ideia de externalizar, por exemplo, as questões de asilo e de apostar em resolver os problemas na fonte, evitando que alguns destes migrantes, muitas vezes arriscando a vida, façam as travessias ilegais ou cheguem à União Europeia e depois enfrentem todos os problemas com que os países se deparam, por exemplo, em termos administrativos, para processar todos os pedidos, em termos da gestão migratória e, portanto, a questão da discrepância de alguns países receberem muito mais pedidos do que outros países e, portanto, a União Europeia tem vindo, de facto, a apostar nesta externalização e de acordos com países terceiros e, recentemente, por exemplo. Tivemos agora, mais recentemente, uma definição de países terceiros seguros, que são países que, na ótica de Bruxelas, podem de facto estar em condições de receber ou pelo menos de processar os pedidos de asilo destes migrantes. Mas é engraçado dizer isso porque, embora eu concorde que é preciso criar condições de processamento das pessoas, a verdade é que, se por um lado todo o trabalho que tem sido feito para combater as redes de tráfico de pessoas, que eu acho que é perfeitamente um trabalho que tem que ser feito, depois há o outro lado, a violação de imperativos internacionais, e quer dizer, deter pessoas, o período de detenção enorme, crianças, incluindo menores de 12 anos, eu acho que isso fica... tem sido muito criticado por organizações não governamentais e outras, e está muito longe dos padrões que a Europa pode oferecer em termos de processamento das pessoas. A detenção não deveria, em momento algum, acontecer na Europa quando estas pessoas não há provas que tenham cometido qualquer tipo de crime, estão em situação irregular do ponto de vista dos documentos. Exato. Não é razão para pôr ninguém na prisão, acho eu. Exatamente por causa disso. Qual é a posição oficial das Nações Unidas sobre estes centros de deportação? Bom, esse é um dos aspectos que está contemplado no Pacto Global para as Migrações, que foi promovido pelas Nações Unidas em 2018 e que, dos 193 Estados-membros das Nações Unidas, 150 aderiram de imediato a este pacto, Portugal incluído, mas 11 Estados da União Europeia rejeitaram ou abstiveram-se de alinhar neste tratado internacional que não é vinculativo, por terem receio de perda da autonomia das suas políticas migratórias. Ou seja, isto é um espelho e evidencia a forma como dentro da União Europeia este tema gera discórdia, desconfiança, ainda apesar de a União Europeia naturalmente ter também conseguido chegar a um acordo, ainda que a meu ver um pouco frágil, relativamente a um pacto migratório europeu. Essa questão dos centros de detenção é algo que este pacto tenta mitigar e combater. Precisamente este pacto baseia-se em direitos humanos e que, tal como a Isabel referia, é inaceitável que nestes centros de identificação ou de detenção as pessoas fiquem detidas durante meses, muitas vezes menores de idade, pessoas com deficiência, pessoas idosas, enfim, pessoas vulneráveis e muitas vezes pessoas sem documentos. E pessoas sem documentos são pessoas mais vulneráveis. E é precisamente este um dos aspectos que este Pacto Global para a Migração Segura, Ordenada e Regular tentava mitigar e melhorar. Mas como é que, agora olhando um pouco a nível europeu, como é que isto pode ser feito quando nós temos pelo menos 11 Estados-membros da União Europeia que não se alinham com estes princípios? Isto gera alguma incerteza e é um trabalho que as Nações Unidas têm vindo a desenvolver, de tentar mudar esta situação. Porque, repare, a União Europeia pretende ser estar no pelotão, por exemplo, da luta das alterações climáticas. Porquê é que não tenta também estar nestas questões migratórias? É importantíssimo, porque isto tem impacto a nível global, nomeadamente
no mundo ocidental. Os Estados-membros estão divididos. Numa aliança improvável, o governo centro-esquerda da Dinamarca uniu-se à ultraconservadora Giorgia Meloni, primeira-ministra de Itália, com mais 7 Estados-membros, apelam a um debate político sobre a forma como o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos interpreta a Convenção de 1950. Na carta aberta podemos ler o seguinte: acreditamos que a evolução na interpretação do Tribunal tem, em alguns casos, limitado a nossa capacidade de tomar decisões nas nossas próprias democracias. Não conseguimos compreender como é que algumas pessoas podem vir aos nossos países, beneficiar da nossa liberdade e decidir cometer crimes. Precisamos de mais liberdade para decidir como é que as nossas autoridades podem monitorizar, por exemplo, estrangeiros criminosos que não podem ser deportados dos nossos territórios. A Carta não faz referência ao princípio da não devolução, mas no fundo é um pouco isto que se trata, não é? Sim, eu acho que sim. Acho que estes governos signatários estão preocupados com algumas limitações que as leis estão a colocar às suas decisões políticas. Eu acho, só o ponto de vista do princípio é para mim de já grave. Eu não digo que os governos não são obviamente livres de escreverem todas as cartas que quiserem, mas o princípio da independência judicial é absolutamente fundamental nas democracias e eles próprios admitem numa das frases: sabemos que vamos ser criticados por estarmos a tentar defender as nossas democracias. Bom, que se calhar começavam por respeitar as decisões judiciais, nomeadamente um Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, com base numa convenção que tem ideias universais que têm sido respeitadas durante várias décadas. Portanto, eles são livres de fazer todas as suas políticas de migração, obviamente, mas quando elas batem no limite da lei... Direito internacional. Do direito internacional, não há cá discussões, quer dizer, o tribunais existe exatamente para moderar os excessos eventuais dos governos e, como dizias, a questão do... Porque também não distinguem na sua carta que criminosos são estes. Eu compreendo que terroristas e outros crimes graves de sangue, etc., cometidos por pessoas que não se têm a nacionalidade destes países, podem levar a um julgamento com o processo devido e à expulsão dessas pessoas. Mas também temos pessoas que estavam perfeitamente integradas na sociedade, e eu, só para fazer um parênteses, lembro-me perfeitamente na Alemanha, não é? Onde isto está a ferro e fogo, haver um supermercado que retirou todos os produtos que não eram alemães, não havia nada para comer, e um hospital onde saíram todos os médicos e enfermeiros que não eram alemães, ficaram 5 ou 6 pessoas no local onde se estava a tirar a fotografia. Essa educação, se calhar, era necessária. Não significa que haja cidadãos de primeira ou de segunda. Exatamente. Que é o que está implícito. Ana, este apelo das primeiras ministras, juntamente com mais 7 Estados-membros, não é? Portanto, 9, parece que está alinhado com a urgência da União Europeia que falávamos há pouco, de apertar as regras da imigração, não é? Eu acho que o sucesso da política migratória da União Europeia passa exatamente por aquilo que o António e a Isabel referiram há pouco: preservar os direitos humanos, mesmo assim resolvendo os problemas que eu também enumerei. E aquilo que vamos ver nos próximos meses com a implementação do Pacto em matéria de asilo e de migração tem de passar exatamente por isso. Não pode assentar apenas nas propostas de externalizar cada vez mais a questão migratória, mas sim de resolver os problemas também ao nível europeu. Claro que, por exemplo, a questão dos retornos é muito mencionada. Há dados da União Europeia que dizem que apenas 20% dos migrantes que têm realmente ordens para abandonar a União Europeia não o fazem. Há problemas que têm de ser resolvidos, mas não pode ser de uma forma generalizada. E aquilo que exatamente parece estar a acontecer, como também a Isabel referiu agora, é que há uma abordagem demasiado generalizada. Querem uma via verde, uma espécie de via verde. Exatamente. Para expulsar as pessoas de acordo com os seus próprios critérios, mas os tribunais também existem para isso. António, temos que falar também do outro lado, não é? O que é que acontece aos refugiados quando retornam aos seus países de origem. Qual é a situação humanitária destes migrantes quando retornam a casa? Ninguém migra por opção. As pessoas fogem da miséria, da pobreza, do conflito, da violência e, portanto, há aqui também uma parte das políticas migratórias deve compreender precisamente o reforço das políticas de cooperação e desenvolvimento com aqueles países que mais emitem migrantes. E a União Europeia sabe perfeitamente que países são esses. A um nível mais global, um nível mais, macro, o que tem acontecido muito, e a OIM, a Organização Internacional para as Migrações, a Agência Especializada das Nações Unidas, que, enfim, ajuda os Estados
Estados-membros a gerirem os fluxos migratórios e a acompanhar no processo quando os migrantes são obrigados a voltar a casa. Muitas vezes estes migrantes, sobretudo aqueles, aqui há que fazer a distinção entre migrantes e refugiados, evidentemente, ou pessoas que pedem asilo e que são forçadas a voltar aos seus países de origem, e no caso de pessoas que são perseguidas, ou que pela sua ideologia, pela sua religião, pela sua sexualidade, independentemente do critério, voltam a ser perseguidas e muitas vezes correm um perigo de vida e estão expostas à violência, etc. E aqui, uma vez mais, falamos de direitos humanos. E quando a União Europeia se diz o bastião de direitos humanos e quer ser a referência, em termos de direitos humanos a nível mundial, choca um pouco esta percepção e às vezes esta falta de sensibilidade por parte de alguns governos. E não é só se eu posso fazer uma nota, o facto de este grupo de políticos, de chefes de Estado e de Governo terem feito uma menção a um tribunal, parece-me a mim, talvez seja um exagero da minha parte, uma certa estratégia a Donald Trump, não é? Que todas as suas decisões em relação a muitas matérias, mas incluindo também a migração, são de contestar o que os tribunais decidem. Sim. Ou passar em torno dos tribunais, nem sequer os incluir no processo. Acho profundamente preocupante que dos vários quadrantes políticos, porque sabemos que a Primeira-Ministra da Dinamarca é de centro-esquerda, terem alinhado nesta tentativa de minar a independência judicial de um órgão tão importante. Acho que é profundamente preocupante. Este é um tema quente e uma questão volátil capaz de desestabilizar governos. Foi o que aconteceu nos Países Baixos. O governo caiu com a saída do partido ultraconservador devido a divergências sobre a política de asilo e imigração. Fomos ouvir o eurodeputado dos Países Baixos, Dirk Gotting. A coisa mais urgente é garantir que o Pacto de Migração seja seguido à letra, que tenhamos uma política de retornos eficaz e que tenhamos uma política de países terceiros segura e eficaz. Se nem sequer na Europa somos autorizados a enviar as pessoas de volta para a Grécia devido às chamadas condições de acolhimento que não são suficientemente boas, então penso que temos um problema na interpretação do artigo 3 da Convenção Europeia dos Direitos Humanos. Não é possível não conseguir enviar pessoas de volta dentro da Europa. Se não é possível dentro da Europa, então não é possível em qualquer lugar do mundo. Portanto, temos de nos tornar mais realistas, trazer também a nossa política de migração para o século XXI, onde já não se trata mais da situação do pós-guerra ou do comunismo, que na década de 1950 era obviamente o caso. Trata-se de uma indústria massiva de contrabandistas de pessoas, trata-se de conflitos em todo o mundo. Ana, Weidar foi na altura eleito há menos de um ano com um discurso muito forte até e violento sobre a imigração. Cai por falta de apoio às políticas de asilo e imigração e, no entanto, há uma sondagem logo a seguir que diz que 60% dos eleitores acha bem a saída do partido e que a imigração já não é, de facto, uma das prioridades, mas sim a segurança e o desenvolvimento económico. Será que isto é uma tendência, poderá ser uma tendência nos Estados-membros ou continuamos a ver uma Europa polarizada? Não, eu acho que tem havido uma mudança de paradigma, como eu referi há pouco, ao nível da União Europeia e especialmente em alguns países. Vemos o caso de Portugal, que, por exemplo, quando tinha um governo de esquerda, sempre foi, aliás, pelo nosso passado histórico, um país muito tolerante à migração e aquilo que vemos hoje são regras cada vez mais apertadas para com os migrantes. Tivemos, por exemplo, durante o período da campanha eleitoral, o partido de centro-direita que acabou por ganhar as eleições a dizer que os migrantes que não estavam em situação regular queriam ser notificados para abandonar o país numa questão de dias. E gostava também de trazer aqui uma entrevista que eu fiz recentemente ao Comissário Europeu para as Migrações e os Assuntos Internos, que lhe perguntei que, de facto, se estas medidas, estas notificações e estas ordens para abandonar o país estavam em linha com as políticas europeias e, de facto, aquilo que ele me disse é que sim, e que Portugal está já a dar os passos necessários para implementar o Pacto Europeu. Portanto, até países que eram muito tolerantes com os migrantes e que, de facto, têm no seu passado a imigração e que precisam de imigração para o seu saldo, por exemplo, da segurança social, estão cada vez mais negativos em relação a uma realidade que, na verdade, é impossível de conter, como dizem vários Então, mas isto é curioso. Nós sabemos que estamos numa Europa envelhecida, a precisar de pessoas para vir trabalhar. Temos números que mostram que, por exemplo, Espanha teve a maior taxa de crescimento em 2024, com mais de metade dos postos de trabalho a serem ocupados
por pessoas que não nasceram no país. Porquê que continuamos a insistir e restringir as regras para receber migrantes quando sabemos que eles são tão necessários? É verdade, a Europa vive aqui uma dualidade. Um duplo paradigma. Somos velhos, estamos velhos, as gerações não estão a ser renovadas, precisamos de demografia, de força de trabalho, mas não somos capazes de chegar a um entendimento em relação a como é que poderemos ter e gerir os fluxos migratórios de uma forma regular e organizada e que seja benéfica para o migrante, para o Estado que acolhe, mas também para o Estado de onde saem estes migrantes. E é precisamente em termos internacionais e no Fórum das Nações Unidas que esta questão tem vindo a ser abordada nos últimos anos. Claro que depende muito das geografias e dos países que estamos a falar. No caso da Europa, nós não podemos negar esta realidade. Vão continuar a chegar fluxos de migrantes e nós precisamos destes migrantes. Mas como é que os vamos acolher? Como é que os vamos integrar? E não vale a pena tapar o sol com a peneira. Devíamos, de uma vez por todas, e uma Europa mais coesa e mais solidária, olhar para as migrações como uma oportunidade e não uma ameaça. E é isto que, tal como a Isabel dizia, muitos chefes de governo e de Estado em vários Estados-membros começam a sublinhar no seu discurso político, mas com outros fins. E não necessariamente... Eu acho que a decalagem continua a existir, porque talvez seja um erro meu de interpretação ou de análise. Eu acho que, de facto, a partir de 2015 e até 2020, 2022, eu digo assim, depois com a Covid e tudo mais, houve de facto este empolamento da questão dos imigrantes, que a extrema-direita cavalgou e chegámos à situação que estamos. Eu quero acreditar que essa decalagem vai ser mitigada ao longo do tempo, principalmente se os governos tiverem a coragem de fazer duas coisas: de criarem medidas de integração, como tínhamos, e de resolverem os problemas que levam as pessoas a terem algum receio da presença de imigrantes, que é melhores salários, mais habitação e saúde de melhor qualidade. Se as pessoas não se sentirem desamparadas nessas áreas, não vão estar a criticar os migrantes. E combater desinformação. E até porque normalmente a ascensão desses partidos de extrema-direita ou, como falávamos também no poder, se deve muito a esta narrativa de que se pode conter a imigração, quando de facto prova-se que não. Nós vamos ter que ficar por aqui, vamos fazer uma curta pausa. Quando voltarmos, iremos falar dos refugiados ucranianos na Europa. Fique connosco aqui na Euronews. Bem-vindo de novo ao Bruxelas, meu amor, e à conversa com os nossos convidados. Desde a invasão russa à Ucrânia, que mais de 4 milhões de ucranianos recebem estatuto de proteção temporária, um mecanismo que é ativado em circunstâncias excepcionais de afluxos maciços para conceder proteção às pessoas deslocadas e aliviar a pressão sobre os sistemas nacionais de asilo. Esta proteção tem sido vital para quem perdeu tudo. Ouvimos agora o testemunho de uma refugiada em Bruxelas que descreve o processo de adaptação e o desejo de regressar quando a paz o permitir. Há todo esse sentimento misto porque não sabe o que está a acontecer, está assustada, toda a sua vida anterior está completamente em ruínas e não entende para onde ir, para onde começar, o que fazer. Para mim foi mais fácil porque falava inglês, então foi mais fácil encontrar um emprego. Lidar com questões administrativas, como a gestão da proteção temporária, e foi muito mais fácil encontrar coisas que fossem mais interessantes para mim na Bélgica, especificamente em Bruxelas, e especialmente aquelas iniciativas e organizações que trabalham com a Ucrânia. Isso ajuda-me também a manter a sanidade e sentir que contribuo para a vitória do meu país. É claro, quero voltar para casa, nunca planeei sair da Ucrânia, foi uma situação assim que mudou tudo. E todos esperam que o regresso seja o mais breve possível. António, qual tem sido o trabalho das Nações Unidas na Ucrânia? Desde o primeiro dia da invasão que as Nações Unidas se mobilizaram com todas as suas agências humanitárias para criar aquela que foi, criámos uma operação humanitária em tempo recorde para apoiar mulheres, crianças, idosos, enfim, há milhões de deslocados dentro da Ucrânia e também falamos das pessoas que saíram da Ucrânia e que estão, enfim, por toda a União Europeia, nomeadamente em Estados membros que fazem fronteira com a Ucrânia. Mas vivemos atualmente um contexto um pouco desafiante.
Como sabem, as Nações Unidas estão a ser informadas de que há cortes abruptos no financiamento àquele que é o trabalho humanitário da organização em todos os cantos do mundo, e a Ucrânia não é exceção. Portanto, a capacidade das Nações Unidas de prestar apoio a muitas pessoas, tanto as que, como referi, estão deslocadas internamente, como as que estão em países vizinhos, tem sido cada vez maior, porque temos menos recursos, temos menos pessoas, temos menos fundos, uma vez que o principal doador pretende agora cortar abruptamente estes fundos, e isto vai trazer aqui uma maior responsabilização e uma maior responsabilidade, aliás, à União Europeia. Ana, já se vê sinais de desgaste no apoio público e governamental à presença prolongada destes refugiados, ou a prorrogação até 2027 ainda tem um consenso sólido? Eu gostava de referir aqui que, de facto, a mobilização no apoio à Ucrânia foi sem precedentes até então, porque nós temos uma diretiva europeia de 2001, que foi criada na altura pela Guerra dos Balcãs, porque se previa, de facto, uma vinda de muitos refugiados para a União Europeia, e aquilo que se verificou é que não houve vontade política para a usar em mais de 20 anos. Com a guerra da Ucrânia e também pela proximidade, houve, de facto, essa vontade política para ativar esta proteção temporária. Eu acho que já se vê alguma fadiga, principalmente nos países da linha da frente, e isso deve-se àquilo que referíamos há pouco relativamente aos principais problemas que causam esta intolerância relativamente aos migrantes, por exemplo, a questão económica. Deve-se também, por parte desta desigualdade do tratamento aos refugiados ucranianos com outras comunidades, porque de facto aquilo que fomos vendo é que houve sempre padrões duplos. O acolhimento que foi dado aos ucranianos não foi o mesmo, ou não tem sido o mesmo que tem sido dado a outras comunidades, e isso vemos na velocidade, na eficácia dos processos, vimos também na narrativa mediática, e portanto aquilo que gostaria de frisar é que, de facto, apesar de ter sido importante termos dado este apoio aos ucranianos, deveríamos repensar se de facto não seria também importante aplicar isto a outras comunidades, e como o António também referia agora, nunca tivemos tantos conflitos, portanto talvez seja a altura de pensar nisso e aplicar. E só para terminar, na entrevista que eu fiz ao Comissário para os Assuntos Internos e Migrações, perguntei-lhe se de facto não se poderia ativar esta diretiva para outras situações, e aquilo que ele me disse é que não depende da nacionalidade, mas obviamente que o contexto apenas o forçou ou levou a que fosse ativado na questão dos ucranianos. Este nível de solidariedade não foi visto em outros fluxos migratórios, como já falamos aqui, afegãos, sírios, eritreus, em 2015, 2016 especialmente. Podemos dizer que há refugiados de primeira e refugiados de segunda? Eu penso que sim, que há. E não quer dizer que eu não estou a culpabilizar totalmente os governos por terem tido uma atitude que tiveram em relação aos ucranianos. Porque, vejamos, o senhor que ouvimos há pouco, aquele deputado, ele próprio, do meu ponto de vista, se contradiz quando diz já não estamos no tempo da Segunda Guerra Mundial, temos que ter novas políticas de gestão da migração, quando temos, depois da Segunda Guerra Mundial, a primeira grande guerra à porta da Europa, que é na Ucrânia. Portanto, ele é dois pesos e duas medidas logo aí nesse tipo de discurso, porque os ucranianos... A Ucrânia realmente está nas nossas fronteiras e há uma guerra muito séria e, portanto, isso justifica esta ajuda que foi dada aos ucranianos. Este devia ser, aliás, o padrão. Quer dizer, quando nós não podemos acolher 4 milhões de pessoas, agora temos 200 mil a chegar e não são todas também para o mesmo país, portanto, poderíamos gerir isto de outra maneira. As questões da etnia, da religião, do contexto cultural, da língua, obviamente colocam-se de outra forma com imigrantes que vêm de outras partes do mundo. Mas, como o António dizia, estes valores são universais e a Europa deveria ter estratégias e fundos para integrar as pessoas, também de acordo com as suas capacidades. Mas estas contradições entre aplicar uma regra, porque lá está, era a Segunda Guerra Mundial, mas agora é a guerra da Ucrânia, mas depois as guerras em África, quer dizer, há uma desqualificação e uma descredibilização do papel da União Europeia nessa área. Concorda que a credibilidade da União Europeia fica aqui posta em causa? Penso que sim, e sendo o bloco regional mais próspero do mundo e mais uma vez a referência em termos de... assim se apresenta em termos de direitos humanos, desenvolvimento sustentável, etc., parece-me que aqui a Europa, enfim, não mostra o seu melhor lado. E, na verdade,
enfim, nós vivemos a situação migratória, a crise migratória em 2014, 2015, as tragédias constantes no Mediterrâneo, e que Estados-membros, como Espanha, por exemplo, continuam a viver. Diariamente chegam embarcações às Canárias, agora que é o novo porto de chegada de centenas de migrantes todos os dias, e para o qual a União Europeia não está a conseguir encontrar. E também o contraditório de dizer as pessoas podem voltar aos seus países, vamos ajudá-los. No caso da Ucrânia, os que quiserem voltar, vamos ajudar. Aqueles que não podem, nomeadamente porque são de territórios que estão ocupados pela Rússia, mantemos-los aqui. Então, se calhar podemos aplicar a mesma regra aos outros. Muito obrigada. Como sempre, pode ver as últimas notícias sobre este assunto nas diferentes plataformas da Euronews. Obrigada aos nossos convidados e a si que está desse lado. Até já. Olá e seja bem-vindo ao Bruxelas, meu amor, o programa da Euronews que lhe traz todas as semanas, em português, as notícias e os debates que marcam a atualidade europeia. Eu sou Mariana Correia e hoje tenho comigo António Maria Ferrari, assessor de comunicação das Nações Unidas em Bruxelas, seja bem-vindo, Isabel Marques da Silva, jornalista da Euronews, e Ana Matos Neves, jornalista e chefe da Agência Luz em Bruxelas. Obrigada aos três. Portugal aderiu à União Europeia há 40 anos. Precisamente a 12 de junho de 1985, Mário Soares assinava, em nome do Estado português, no Mosteiro dos Jerónimos, a adesão de Portugal à então CE. O país mudou em termos económicos, sociais e culturais, mas mesmo com apoios comunitários há ainda um longo caminho para que o nível de vida dos portugueses esteja em linha com a média europeia. Vamos apontar já a seguir os principais desafios do futuro de Portugal na União, mas primeiro ouvimos José Manuel Durão Barroso, antigo presidente da Comissão Europeia. Foram 40 anos muito positivos, no geral, para o nosso país. Portugal modernizou-se muito. Em alguns aspectos, Portugal hoje está irreconhecível. A adesão de Portugal à Comunidade Europeia contribuiu para o seu desenvolvimento económico, social, cultural, para a sua modernização, maior relevância no plano da política externa e de forma muito concreta para os portugueses perceberem, sentirem que fazem parte de um espaço mais alargado, com cidadania europeia, com liberdade de circulação nos países europeus, liberdade de estabelecimento, com a hipótese de poderem usufruir de mais amplos direitos no espaço europeu. Durão Barroso aqui a fazer um balanço positivo dos últimos 40 anos. António, concorda? Penso que é inegável. Eu sou a geração União Europeia, eu nasci em 82 e, portanto, beneficiei deste progresso único. A esperança média de vida aumentou 10 anos, o PIB per capita mais do que quintuplicou, a taxa de desemprego tem vindo a cair. Em geral, penso que, de facto, os portugueses vivem melhor, mas nem tudo é um mar de rosas. Há ainda muitos desafios pela frente. Portugal, em muitos critérios, continua aquém da média europeia. Há sempre coisas que ficam além das expectativas. É óbvio que a modernização, como mencionou Durão Barroso, é inegável, quer dizer, está aos olhos de todos, e eu até podia fazer aqui uma análise ao contrário, que é o que é que a União Europeia ganhou com a entrada de Portugal, que é, por exemplo, ter tido o reconhecimento da nossa capacidade de liderança política e de agendamento diplomático, que é reconhecido pelo facto de termos tido Durão Barroso na Comissão e António Costa agora no Conselho. As 4 presidências da União Europeia a cargo de Portugal foram sempre consideradas super bem-sucedidas, portanto, isso são também sinais de que o país tem, desse ponto de vista da negociação política, muito a contribuir, e a relação com a África, com a América do Sul. Há imensas coisas em que Portugal ajudou a União Europeia e também as suas políticas em relação à migração. Sempre vamos mostrando de vez em quando uma dissonância em relação a estas tendências que existem. Eu acho que continua a ser chocante que os salários em Portugal sejam tão baixos, que com países que entraram na União Europeia no chamado Big Bang do Leste há 20 anos e não há 40, em alguns deles os salários mínimos e médios são francamente mais interessantes do que em Portugal, que tem o dobro de presença na União Europeia. Acho que poderíamos ter feito muito mais a nível das infraestruturas que não fossem autoestradas, quer dizer, os nossos aeroportos, portos, o TGV que nunca mais chega, exatamente. As renováveis fizemos um grande esforço, mas agora o nosso parque eólico, o nosso parque também de solar, etc., é velhíssimo em comparação, por exemplo, o que faz a Espanha. Portanto, houve ali um ímpeto muito grande. Devemos dizer que o professor Cavaco Silva, com a parte negativa e positiva que teve, fez um arranque extraordinário da utilização dos fundos comunitários. Vamos ver agora como é que vamos terminar o PRR
PRR, que não está nada em boas condições. Exatamente, falámos em fundos comunitários. A Comissão Europeia já começou a discutir o próximo quadro financeiro plurianual e, portanto, será uma questão de tempo, dado também o panorama na Europa, para que o dinheiro seja distribuído de outra forma e, portanto, provavelmente vamos deixar de ter a torneira tão aberta em Portugal. Portugal é um dos maiores beneficiários das políticas estruturais da União Europeia. Estamos, por exemplo, a falar da política de coesão e da política agrícola. E o país já tem vindo a fazer vários alertas que, de facto, não vai deixar que, por exemplo, as novas prioridades para a questão da defesa afetem estas políticas estruturais. Mas é uma verdade também que as verbas são limitadas, portanto, o país também tem vindo a defender, por exemplo, novos recursos próprios para, de facto, encontrar estas receitas para as novas prioridades, responder aos novos problemas e desafios, não afetando as políticas estruturais. Mas nestes 40 anos, queria também fazer aqui uma referência à relação entre Lisboa e Bruxelas, que nem sempre foi uma relação pacífica, e podemos pensar, por exemplo, nos tempos da austeridade, em que Bruxelas era visto quase que como um polícia mau que teve de apertar os cintos aos portugueses. Eu acho que depois dessa altura houve ali uma opinião pública bastante mais cética em relação à União Europeia, mas aquilo que temos vindo a ver nos últimos anos é que esta opinião pública é das mais favoráveis ao projeto europeu. Também à semelhança do que aconteceu noutros países, houve maior sentimento de pertença à União Europeia após a crise da Covid-19, após a crise energética, após a guerra da Ucrânia, e de facto há esta identidade com o projeto europeu, esta pertença ao projeto europeu, e a opinião pública, como eu dizia, é das mais favoráveis entre os Estados-membros, no que toca, por exemplo, à confiança nas instituições, no que toca aos líderes europeus, e portanto este percurso europeu que Portugal tem vindo a fazer, de mérito também, por exemplo, ao nível económico, não foi totalmente pacífico, mas hoje em dia tem também estas novas oportunidades ao nível económico, e só referir também, como a Isabela referia há pouco, é de facto necessário repensar esta quase dependência de Portugal de alguns fundos comunitários, se não seria a hora também, por exemplo, deixar de ser um dos principais beneficiários da coesão, dado que já teve algum tempo para fazer essa adaptação. É um grande desafio, sem dúvida, que o nosso país enfrenta. Estamos altamente dependentes, enfim, de algumas políticas da União. Seria muito interessante e seria muito importante que o país conseguisse, de alguma forma, diversificar ainda mais a sua economia, enfim, explorar recursos, apostar na inovação, na tecnologia, para, de alguma forma, também conseguir mitigar aquilo que nós não conseguimos ultrapassar, que é o facto de sermos periféricos. E aproveitamos para fazermos uma reforma da justiça, continua atrasada, temos muito pouco tempo, esse dinheiro podia ser canalizado. A questão da produtividade. Da produtividade e também, por exemplo, o oceano, que é um dos maiores potenciais económicos para nós e para o mundo inteiro, e que continuamos a deixar muita falta de aplicação na tecnologia. Por outro lado, acho que Portugal, tal como os outros países, tem que aproveitar os fundos para a questão da defesa e da segurança. Acho que será um desafio para Portugal, como é para os restantes Estados-membros. Exatamente. De facto, há aqui um consenso que os 40 anos e a entrada na União Europeia foram positivos, mas há ainda muita coisa para fazer. O nosso tempo chegou ao fim. Queria agradecer de novo aos meus convidados por terem aceitado o nosso convite. E um especial obrigado à si, que está desse lado, por nos ter feito companhia. Se quiser deixar as suas sugestões ou comentários, escreva-nos para bruxelasmeuamor@euronews.com. Quanto a nós, já sabe, voltamos em breve com mais notícias, sempre em português, aqui na Euronews, porque Portugal também tem uma voz na Europa. Fique bem, até lá.